Graça e paz. Nesta manhã, pela graça de Deus, vamos meditar no capítulo 12 da carta aos Romanos. Este capítulo é um pouco longo. Ele tem 21 versículos. E inicialmente nós não vamos ler todo o capítulo. Vamos ficar apenas com os 3 primeiros versículos inicialmente, e durante a meditação da palavra nós vamos lendo os demais versículos. Peça a Deus para Deus revelar a palavra no seu coração. Romanos 12, de 1 a 3. Vamos ler esses 3 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Este capítulo 12 de Romanos está falando da vida nova em Cristo e como ela funciona. Mas precisamos compreender uma coisa: ninguém consegue viver o Evangelho por esforço, nem por boas intenções. O Evangelho de Cristo somente funciona para mim se o próprio Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. O Evangelho fala da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo, da morte do pecador em Cristo. Na cruz, Jesus Cristo incorporou o pecador, ou seja, o levou em seu corpo, para que a sua vida fosse introduzida naquele pecador que morreu com ele. Isto é o conceito do Evangelho. O Evangelho é Cristo mesmo compartilhando conosco a sua morte e a sua vida. A palavra de Deus afirma que Cristo, quando da sua crucificação, nos atraiu a si. Cristo nos colocou nele. Fomos crucificados, fomos identificados, crucificados e mortos em Cristo. Depois disso, Deus nos ressuscitou em Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Em nós, Cristo vive em mim a sua vida. Não é Cristo vivendo em mim com a minha ajuda. Também não é Cristo me ajudando a viver a vida dele em mim. É Cristo vivendo
a vida dele em mim. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas Cristo está vivendo no nosso interior e vivendo em todas as áreas do nosso ser. A partir da minha morte e ressurreição em Cristo, há uma nova realidade. Cristo em mim. A minha identidade interior é Cristo. A vida cristã autêntica é Cristo mesmo vivendo em mim. É Cristo. E Cristo só vive em mim depois que eu crie a minha crucificação com Ele. Pelos critérios do Evangelho, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no quê? É preciso crer na palavra de Deus que afirma a minha morte e ressurreição em Cristo. Quando cremos a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. É assim. Quando cremos a nossa morte e ressurreição em Cristo, então teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior, vivendo a sua vida. É isto que vai produzir o nosso culto racional ou espiritual. Se nós conhecemos a nossa crucificação e ressurreição em Cristo, então o resultado é esse: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós só podemos apresentar ou oferecer a Deus uma adoração verdadeira se for pela misericórdia de Deus. Deus operou a sua misericórdia em Cristo, nos salvando totalmente do pecado através da nossa morte e ressurreição com Cristo. A compaixão de Deus virou empatia, e a empatia virou identificação conosco na cruz. Na cruz, Jesus Cristo nos atraiu a si, fazendo a nossa identificação com Ele. Na cruz, Jesus Cristo morreu por nós para nos levar a morrer com Ele, aquela morte que nos liberta verdadeiramente do pecado. A nossa morte com Cristo, a nossa morte com Cristo é a condição para recebermos a sua vida pela nossa ressurreição com Ele. Na nossa ressurreição com Cristo, Ele entra em nós, ou seja, recebemos em nós o próprio Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo
vive em mim. Se nós estamos entendendo a nossa morte e ressurreição com Cristo, então só nos resta uma coisa a fazer: vazar o nosso ser por inteiro em culto a Deus, em adoração a Deus. Você está entendendo a sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo? Você está entendendo? Entendendo pela revelação, não pela cabeça, mas pelo conhecimento que Deus nos dá, conhecimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição com Cristo, o viver de Cristo em você. Se você está entendendo, então o seu ser por inteiro vai vazar diante de Deus em adoração, em culto verdadeiro. É um apresentar não para estar ocupado com as coisas de Deus, mas para estarmos ocupados com Ele mesmo. Você vê a diferença? Você está ocupado com as coisas de Deus, ou você está ocupado com Deus mesmo, para que Deus use você, Ele mesmo, para fazer o que Ele quer? Então já é Ele mesmo fazendo em nós, porque todos os nossos atos são feitos por Ele, que em nós está, em nós Ele vive. E o nosso culto a Deus, neste texto, tem 3 características: é vivo, é santo e é agradável a Deus. É vivo porque vem da ressurreição. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, verso 13. É santo porque é separado do pecado. Não é um culto misturado com o pecado. É culto limpo. Deus nunca aceitou nenhuma adoração onde está envolvido o pecado. Se a sua adoração, se o seu culto está envolvido com o pecado, eu recomendo que você cuide disso o mais rápido possível. E o lugar é na cruz do Calvário. Aceite logo pela fé sua morte com Cristo, para que a sua situação de pecado seja resolvida. É agradável, porque Deus tem prazer. E Deus tem prazer por causa da vida de Cristo que está em nós, por causa do próprio Filho que está em nós. E Deus tem prazer em seu Filho. O culto racional ou espiritual envolve o nosso ser inteiro. Tem gente que diz assim: Deus só quer o coração. Deus quer tudo. Quer tudo. Se for menos do que tudo, você ainda não entendeu o Evangelho, muito menos experimentou em seu coração. Adoração é uma posição interior do nosso coração em relação a Deus, em todo o tempo, e o tempo todo, e também na eternidade.
quanto mais você entender a cruz, a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo, a graça salvadora e libertadora, mais você vai vazar em gratidão e adoração a Deus. Voluntariamente vamos expressar o nosso culto a Ele. Nosso Deus não é Deus de escravos. Ele não busca escravos na marra para prestar culto a Ele. Ele salva escravos do pecado para que esses libertos possam oferecer voluntariamente um culto cheio de gratidão a Ele. A vida de Cristo tomou inteiramente o nosso espírito, encheu a nossa alma e se manifesta no nosso corpo. Então, temos culto santo, culto vivo, culto santo e culto agradável a Deus. No versículo 2, vamos voltar lá ao versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escutem, todos vocês, não tem jeito de sair do mundo, principalmente vocês jovens, mas é para todos. Não tem jeito de sair do mundo, mas tem jeito de não ser conformado pelo mundo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira de pensar de Cristo está sendo produzida na mente do regenerado. Existe uma formação que recebemos desde a nossa infância. Formação familiar, escolar, relacional e religiosa. Essa formação não serve para o reino de Deus, porque na maioria das vezes é uma formação equivocada em relação a Deus, em relação ao Evangelho. Então ela não serve para o reino de Deus. Tem que sair da sua cabeça, tem que sair. E o pensamento de Cristo vai ser produzido na sua mente. Você vai ter uma renovação. Você vai começar a pensar como Cristo pensa, com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo até disse: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Há uma instrução sendo impressa na nossa mente. Quanto mais o tempo passa, melhor fica o cristão,
melhor vai ficando. Tem gente que vai passando o tempo, vai piorando, mas é porque não nasceu de novo. Cristo nos leva a pensar com a sua mente, com os seus pensamentos. Escutem o que a palavra de Deus nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso de 1 a 3. Ressuscitados com Cristo, começamos a pensar de uma forma nova. Então, tem um trabalho de Deus na nossa mente. Está trabalhando a nossa mente, os pensamentos de Deus estão aqui, estão sendo impressos na nossa mente. E nós vamos pensar do jeito que Deus pensa. Vamos ver as coisas do jeito que Deus vê. Romanos 12, 13. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é uma forma nova de pensar. Só aquele que nasceu de novo e tem a mente de Cristo pensa assim. Se o conceito que temos de nós for além do que convém, vai gerar confusão. O que penso a respeito de mim mesmo? O que penso a respeito de mim mesmo, eu penso com os pensamentos de Deus. O que penso a respeito de mim mesmo, que estou crucificado com Cristo. É o que penso de mim mesmo. Estou crucificado com Cristo, e que Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu sou um morto. Isto produz algo muito saudável em mim e nos meus relacionamentos. Como é gostoso a gente pensar em nós mesmos como crucificados em Cristo e Cristo em nós. Estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso afeta todo o nosso relacionamento, o meu agir e o meu servir. Que conceito eu devo ter de mim mesmo? Apenas este: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, não mais eu, mas Cristo em mim, é o conceito apropriado que devemos ter diante de Deus
e do mundo. Se você tem um conceito que você sabe mais do que o outro, vai gerar confusão, vai gerar discussão. Precisamos deste conceito. Qual? Não mais eu, mas Cristo em mim. Este é o conceito que eu tenho de mim mesmo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque tem isso também. Se você não está considerando sua morte com Cristo, é porque você não recebeu a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ainda, a medida da fé de cada cristão verdadeiro é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem gente que diz: eu estou rompendo de fé, eu oro e a coisa acontece, mas não é capaz de afirmar diante de Deus: eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, e eu estou liberto do pecado, porque Cristo em mim é a essência da fé. Está crendo coisa nenhuma, você não crê em nada. Qual é o conceito que você tem acerca de si mesmo? O apóstolo Paulo falou de uma medida da fé que Deus repartiu a cada um, a cada regenerado. Deus diz que Ele deu uma medida de fé a cada um. Essa fé que Ele nos deu não funciona na base de esforço humano. A fé é dom de Deus. Você sabia? Você sabia que a fé é dom de Deus? Que a fé não é coisa sua, que você produz a fé. Se você acha que você é o criador da fé que você tem, você está pensando com os seus pensamentos e não com os pensamentos de Deus. Porque a palavra diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. E diz que a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Somente Deus faz funcionar os seus dons. Nós vamos entrar nos dons daqui um pouquinho. Você faz funcionar os seus talentos. Você faz funcionar as suas condições, a sua inteligência, a sua criatividade. E tem gente que tem muita criatividade, e a sua criatividade você faz funcionar, mas os dons de Deus só Ele pode fazer funcionar. Deus quer fazer a fé que Ele nos deu funcionar, para nos mudar totalmente, para crermos a nossa morte e ressurreição com Cristo. E foi por isso que Deus nos deu a fé. Não foi para fazermos arruaças religiosas. Ele nos deu a fé para crermos a nossa morte e ressurreição em Cristo e sermos mudados totalmente. Ele providenciou uma fé. Deus providenciou uma medida de fé para cada um, a fim de que, crendo no Evangelho, a pessoa seja regenerada. Mas eu não creio. E daí?
Eu não vou perder o sono porque você não crê. Será que não foi porque Deus não repartiu para você ainda a medida da fé? Mas o Evangelho está aí revelado para você crer. Como fazer a fé que Deus nos deu por sua graça funcionar? A palavra diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,13. Você viu? A graça de Deus operando a fé por meio da pregação da palavra, ou da palavra da pregação, e a fé sendo manifestada na palavra de Deus. Há uma relação: graça, palavra da pregação, fé. Esta relação gera fé na palavra pela graça. Quando isso acontece, muda mesmo, muda tudo. Você pode voltar para Romanos 12, leia o verso 4 ao 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberdade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Nos versículos de 4 a 8, o apóstolo Paulo coloca um princípio. A igreja é uma unidade na diversidade. É o contrário do mundo. No mundo, a unidade é na padronização. No exército, as pessoas se vestem do mesmo jeito e andam do mesmo jeito. As grandes empresas têm a sua padronização. Esse tipo de padronização caracteriza até certos grupos religiosos. Tem grupo religioso que diz assim: aqui todo mundo faz assim. Se quiser ficar aqui, adote o pacote da casa, a padronização da casa. Todo mundo usa um tipo de roupa, tem os seus jeitos, tudo quase que iguais. Quando isso acontece, é sinal que tem uma mente forte por trás dominando. Por que no exército todo mundo anda igual, veste igual? Porque tem uma mente forte por trás dominando. Nas empresas a coisa é do mesmo jeito e na religião também. Na igreja de Cristo, a unidade é na diversidade. E para mostrar isso, Paulo fala do corpo.
O corpo tem vários órgãos com sistemas diferentes. O fígado e o rim são anatomicamente e fisiologicamente diferentes, mas trabalham para o corpo, visando o mesmo fim. Imagine o fígado falando: não vou trabalhar para o corpo, vou trabalhar para mim mesmo. A confusão que vai dar no seu corpo, o desarranjo. Uma lenda diz que certa vez a boca falou: estou cansada, fico mastigando o tempo todo para os outros, e eles são os que tiram proveito de tudo o que eu mastigo e engulo. Vou parar de comer. Depois de um tempo, ela descobriu que começou a enfraquecer também. Aí ela entendeu que ela fazia parte do corpo, que ela não estava comendo só para os outros, ela dependia do outro órgão, dos outros também. Precisamos entender isso. Você acha que você está fazendo para você? Você é um corpo. Aquilo que Deus deu para você fazer, Ele vai dar condições para você fazer. E não precisa de ficar ganhando elogios, não. Aqui não é mundo, não. Aqui é reino de Deus. Paulo cita alguns dons, mas não todos. No versículo 6, ele fala da profecia. Não está falando de profetas como no Velho Testamento. Profecia agora é pregar a palavra de Deus debaixo de uma revelação. Isso pode acontecer numa reunião da igreja como esta, numa visita a um irmão. O Espírito traz a convicção dentro do irmão de falar determinado texto, e o Espírito vai testificar no coração do outro irmão que aquela é uma palavra que veio de Deus. E tudo tem que ser conforme a fé, conforme está escrito na palavra. Se contrariar a doutrina de Cristo, não é o Espírito Santo que falou, porque Ele não se contradiz. Você pode, o Espírito de Deus pode falar no seu coração agora: irmão Carlos, o Espírito falou comigo, então fale. Foi um texto que ele deu. Talvez o texto que ele leu, vai ler aqui, não signifique muita coisa para mim, mas talvez Deus queria falar com o Rabelo que estava lá atrás, e vai revelar no coração dele. E quando eu vou fazer visita, quando está com um irmão assim, ou estou com algum irmão, vai ler algum texto assim, eu prefiro que não me conte nada, porque se você contar a sua história, Deus não vai mais operar, tá? Porque você contou tudo. É bom que não conte nada, porque Deus vai me usar, ou usar qualquer outro irmão, para ler um assunto que vai se encaixar exatamente na sua situação. Como é que ele sabe? Ele não sabe. Quem sabe é Deus. Falou tudo para mim. Pois é, se você entende assim, então entenda também que foi Deus que falou tudo para você. Dê graças a Deus. No verso 7, ele fala de dois dons: ministério e ensino. E ele diz como que tem que ser feito. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que eu estou fazendo aqui agora, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Seja em ministrar,
Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação em ensinar. Você está entendendo? Se você não quer ser dedicado, meu irmão, nas coisas que Deus colocou na sua mão, pede água para beber e cai fora. Porque o Senhor não quer relaxado no seu reino. Se é para preparar uma mensagem, estude nela. Tem gente que não gosta de ouvir aqui a palavra dedicação, né? Esmero. Não é coisa de religião, não. Se Deus deu para você tal dom, é para ser feito com dedicação. No verso 8, fala de exortação, fala de repartir, que é contribuir, fala de presidir e exercer misericórdia. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora diz aqui uma coisa importante. Se é para exercer misericórdia, use com alegria. Porque tem irmão, quando o outro erra, nem todo mundo é nascido de novo. E tem nascido de novo comete seus erros também, que não é relacionado com o pecado. Você tem que exercer misericórdia, meu irmão. Se o cara está no chão, já que está na lona, para que chegar chutando? Adianta? Você tem que restaurar a pessoa. Nem todo mundo deve falar com os outros, viu, irmãos? Nem todo irmão deve repreender o outro, porque ele chega lá e briga. Aqui diz aqui que é para exercer misericórdia com alegria. Nos versículos de 9 a 21, o apóstolo Paulo apresenta uma lista de virtudes cristãs que tem a ver com o caráter de Cristo em nós, com a vida de Cristo em nós, com o próprio Cristo em nós. A primeira coisa da lista é o amor. Está aí no verso 9 e 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Primeira coisa da lista é o amor. É possível fazer coisas tremendas, mas sem amor. Aquele que ama, diz a palavra, é nascido de Deus. Sem o novo nascimento não se pode amar. O texto falou de amor sem hipocrisia. Na Grécia Antiga, os autores usavam uma máscara para representar os dramas, teatrais. A máscara cobria o rosto para representar a pessoa. O artista mascarado era chamado de hipócrita. Por que Paulo diz isso? Porque ele quer mostrar o seguinte: o comportamento amoroso dos crentes não deve ser como quem toma parte em um papel usando máscaras, mas deve ser uma expressão cristã autêntica. Jesus chamou os religiosos da sua época de hipócritas. Vocês têm uma máscara, mas não tem realidade. Tem muita gente assim. É isso que Paulo recomenda aqui, irmãos. A igreja não pode ser um palco onde todos são chamados a representar uma coisa que não é a realidade nossa. Pior que falar uma mentira é viver uma mentira. A pessoa que vive uma mentira o tempo todo, ela entra num processo de cinismo. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal.
foi o que Paulo disse. O que é amor fraternal? É amor de irmão. É um mistério, pelo menos eu acho, vou dizer isso para os irmãos, é um mistério tão grande esse corpo de Cristo que é a igreja, que às vezes a família natural não compreende essa relação tão profunda de amor entre indivíduos que foram estranhos, mas que agora foram feitos irmãos em Cristo pelo novo nascimento. Isso chega até criar dificuldades para os irmãos naturais, para os amigos naturais. Há um amor tão intenso entre irmãos na igreja, um amor em Cristo, que a pessoa natural não entende. Na época da igreja primitiva, era muito comum acontecer quando uma irmã ou vice-versa, quando o irmão ou uma irmã nascia de novo, que era aceita no grupo, que tomava comunhão, tomava ceia, que se amavam, tinham a mesma esperança, era muito comum o marido ir embora, a mulher ir embora, deixar sozinho, porque não entende, irmãos, essa relação tão profunda que temos entre nós. A não ser que você não seja nova criatura, então você não tem essa relação com o seu irmão nascido de novo. Mas se você é nascido de novo, irmão, os laços que nos unem é muito maiores do que os laços que unem a família carnal, natural. Muito maior. Por isso que não entende. E aí somos criticados. O sangue de Cristo nos une mais do que o sangue natural do pai e da mãe. Não significa que vamos desprezar os irmãos naturais e os amigos deste mundo, muito menos deixar de amá-los, mas a comunhão dos regenerados é tão grandiosa que desperta rancores naqueles que não conhecem e nem querem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, Paulo diz que não deve haver preguiça, que o crente deve ser fervoroso, servindo a Cristo com entusiasmo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. No versículo 12 mostra 3 coisas: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esta esperança é Cristo em nós, é também a bendita vinda de Cristo, o seu retorno para nos pegar. Não podemos perder esse foco. Quem perde esse foco passa a querer tudo aqui e agora. Essa esperança produz uma alegria em nós e passamos a ser pacientes na tribulação. Quem não tem alegria na esperança, que é Cristo em nós, também o retorno dele será um desastre na tribulação. Viu? Se Cristo não é a sua vida e a sua esperança não é a volta do Senhor, quando a tribulação chegar para você, você vai ser uma vergonha e um desastre. Se não tem esperança, a tribulação é um inferno. Enquanto nos alegramos na esperança, teremos paciência na tribulação e seremos perseverantes na oração. No verso 13, Paulo recomenda mais 2 coisas tão importantes no corpo de Cristo, a igreja. Gostaria que vocês prestassem atenção. Ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Necessidades espirituais, emocionais e físicas.
estão aqui representadas. Não se trata de sustentar o sobejo e o luxo na vida de ninguém, não. Mas não podemos, irmãos, deixar um irmão passar necessidade das coisas básicas. Às vezes perdeu o emprego, às vezes ganha pouco mesmo, falta comida, falta dinheiro, falta até remédio, e você, nascido de novo, ao invés de ajudar o irmão com o que pode, você ainda critica o governo porque dá uma miséria de uma tal bolsa para eles. É você que tinha que dar no âmbito da igreja. Nós precisamos deixar de sermos crentes de meia tigela, nascidos de novo de gogó. Temos que ser de verdade. O que significa praticar a hospitalidade? Hospitalidade principalmente para os irmãos em Cristo que viajam muito. Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro do irmão Elídio, porque o irmão Elídio é uma pessoa aqui na igreja a mais hospitaleira que eu conheço. Todos os irmãos que chegam aqui para o culto, vocês podem observar, chegou aqui, o irmão Elídio está sempre rodeando e já está doidinho para convidar para ir almoçar na casa dele. Isso é bom. A palavra do Senhor diz que temos que ser hospitaleiros, principalmente em relação aos irmãos nascidos de novo que andam, temos que atendê-los. No versículo 14, Paulo nos pede algo que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Olha, irmãos, abençoai os que vos perseguem, abençoai aqueles que estão falando mal de você. Alguém já disse, não vou dizer quem foi, mas alguém já disse: bolacha para os amigos e borracha para os inimigos. Você sabe o que é borracha? Mas no Evangelho nós abençoamos os que nos perseguem, abençoamos e não amaldiçoamos. Nós só podemos fazer isto porque Cristo é a nossa vida. Irmãos, eu creio que nós só podemos fazer o que Paulo está dizendo aqui se Cristo for a nossa vida. Não me venha com essa conversa que se você não for nascer de novo eu vou abençoar meu inimigo. Não vai. Não vai. Só se Cristo for a nossa vida. No versículo 15 temos mais duas situações difíceis. No versículo 15 temos mais duas coisas difíceis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Alegrar com os que se alegram, sem ficar enciumado, é graça de Deus. Chorar com empatia com o outro, também é graça de Deus. Não é chorar para que os outros vejam, é chorar porque eu estou sentindo o que o outro sente. O versículo 16 recomenda 3 coisas: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Olha aqui: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. No versículo 17 a 21, Paulo fala de como devemos reagir aos que nos perseguem. Você deve ser perseguido, né? Se não é hoje, será amanhã. Então preste atenção. Nos versículos 17 a 21, Paulo fala de como devemos reagir aos que nos perseguem, ao inimigo. Não devemos devolver o mal que recebemos. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por que Paulo disse, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens? Porque
Tem situação que não dá, irmãos. Às vezes você vê no próprio peito do irmão, mantenha a distância. O cara não quer nada com você. Você percebe que está escrito lá na testa dele: mantenha a distância de mim. Pois então, vou respeitar o momento emocional seu, vou ficar longe. Mas no que depender de mim, vou fazer de tudo para ter paz com você. Não vos vingueis a vós mesmos, deixe a vingança com Deus, que disse: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não deixe o mal vencer vocês, mas vençam o mal com o bem. Aqui é a vitória sobre o pecado. Nossa vitória está garantida. Pode ser que o outro não experimente vitória, mas com certeza você vai experimentar. Irmãos, tudo isso aqui, tudo que Paulo falou, pode ser resumido em uma frase: não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. E aí a igreja funciona. O corpo de Cristo vai funcionar. Vamos ter unidade na diversidade. Amém?